recordo se ainda está funcionando o Arte Cidadã, ou se foi um programa que aconteceu. Conta um pouquinho para a gente como funciona a Nau de Ícaros nesse processo mais pedagógico, educacional, para a gente, enquanto a gente vai vendo uns vídeos também aqui. Olha, esses processos de preparação de cada espetáculo, eles são, antes de mais nada, um enriquecimento de cada integrante da Nau de Ícaros, né? A gente se permite e deseja passar por esse tipo de projeto para que a gente, é quase como se funcionasse como pequenas faculdades, né? A cada momento que a gente vai eu falando aí, sem parar também, mas esse projeto que está aparecendo agora foi uma experiência que nós levamos para Bragança Paulista. A gente fez 2 edições. Esses são professores da rede pública de Bragança Paulista, onde a gente levava a experiência do ir ao teatro, professor e aluno, e em vez de ficar com o aluno, produzindo vivências para esse aluno, a gente... ali era o Paulo lá atrás, depois apareceu lá na plateia, fazendo um bico no nosso espetáculo. Mas depois o professor ficava conosco e o aluno ia para casa, né? Então o trabalho era feito com o professor. Essa foi uma das professoras que estava com expectativa, ainda não tinha feito o processo ainda. Aí ela ia atravessando os 3 dias conosco. E ela ia praticar como era, de uma maneira mais simplificada, né, porque eram professores, nem artistas, nem atletas, nem nada, de atividades que nós havíamos utilizado para a construção desse espetáculo, que é a Cidade dos Sonhos, onde a gente tinha uma pesquisa em relação às danças brasileiras, a música e a percussão, a música do maracatu, e também uma mitologia de cordel que vinha de um poema e de uma mitologia italiana, francesa, que era o país a terra da cucanha, que virou o país de São Saruê aqui no Brasil, e a gente, como se fosse desconstruir o nosso processo criativo para levar aos professores como ferramentas de encantamento. Então ele ia entender que a gente fez isso, fez aquilo, para construir aquele espetáculo que ele tinha assistido. Então era uma maneira não de ensinar teatro, não de ensinar circo, nem de ensinar dança, mas de criar lentes que ele pudesse olhar para a produção cultural de uma maneira para que a gente incentivava as produções locais, as produções de tradição, de ancestralidades, para eles entenderem a grande riqueza que existe nos contornos ali, mas ele podia se inspirar. No nosso caso, a gente estava falando de mitologias, de algumas de cordel, a gente tinha uma mistura entre Dionísio no espetáculo, tinha umas coisas, mas ele podia se inspirar na letra do Legião Urbana, do forró do Calcinha Preta, para poder voltar para a sala de aula, porque o professor é isto, né? Não só o professor de teatro encontra o seu público todo dia, ou o artista encontra o seu público todo dia. Todos os dias, o professor está desafiado com a plateia à sua frente e transmitir conhecimento e conteúdo de formas mais diversas. Então, a experiência com a cultura e com o teatro, para a gente, precisava avançar. A gente já tinha mantido uma escola com 450 alunos durante 10 anos, ali na Rua Girassol, e a gente queria expandir esse processo, utilizando o nosso processo criativo. Então, o Arte Cidadã continua ativo, a gente está com Lei Rouanet, porque o interessante, uma das formas do Arte Cidadã acontecer é chegar de graça para a rede de ensino público. Então, a gente chega... Mas as empresas que estão aí necessitando de utilizar outros meios de mitigar os danos que o próprio capitalismo traz aos seus entornos, né? Então, ora, se é uma empresa que explora bens da natureza, ou a questão do emprego mesmo, que ele emprega tanta gente, não emprega tantos outros, como lidar, e a contribuição do sociocultural, do sócio... essa ideia de sustentabilidade que as empresas precisam ter é uma forma, a arte, o teatro, a cultura é uma forma de entregar o outro lado que esse capitalismo está ali impactando a sociedade.
Então, o Arte Cidadã, ele produz ainda, ele está ativo. Eu falei para o Gilson numa conversa, se eu fosse realmente inteligente e não tão vaidoso de querer estar no palco, fazer teatro, a gente só faria isso, porque é o maior impacto, o controle que a gente tem hoje de saber que o nosso conhecimento desdobrou-se, a gente não desperdiçou, porque nem tudo vai para o palco, né? O processo fica nos atores, mas nem tudo é levado para o público, porque nem tudo vai para o palco. Muito de um processo criativo está na mão do diretor, e ele tem que ser, muitas vezes, muito cruel e falar, isso é incrível, mas não vai fazer parte desse espetáculo dessa vez. Só que são achados de um processo de investigação, de um projeto original, como o Gil estava falando, nessa busca da autenticidade, da originalidade, quando você ainda vai pesquisar de um arcabouço muito rico, que é a própria cultura original que a gente tem nesse país, que a gente tem a sorte de viver nesse momento histórico, mesmo tenebroso, com tantas nuvens e tanto obscurantismo, a gente está muito próximo da nossa origem ainda. A gente é um povo que tem todas as nossas influências aqui, por isso que a gente tem que estar muito atento e não menosprezar as violências que esse povo já foi submetido, essa cultura toda foi submetida, mas para um processo criativo, é de uma riqueza a gente estar próximo do caldeirão, sabe? Assim, eu tive a chance de me inspirar no Antônio Nóbrega, e o Antônio Nóbrega entrava pelo Circo Escola Picadeiro e ensaiava na minha frente. Eu tive a sorte de me inspirar no Ariano Suassuna, e o Nóbrega eu tive a chance de me apresentar para o Ariano Suassuna e falar: Ariano, a gente tem um projeto que é a pesquisa sobre o seu livro, seu projeto A Pedra do Reino. E a gente tem você como um personagem quixotesco. A gente quer montar um projeto de pesquisa. Você me autoriza? Aí ele olhou para as companheiras, a Érica e a Leca, que estavam comigo, que são mulheres lindas, olhou assim: sim, eu acho que vocês podem. E a gente fez um projeto de fomento, sabe? Assim, a gente está num momento ainda muito incrível da nossa cultura, né? Apesar dela estar sendo tão difamada e desprestigiada, a gente está num momento tão difícil nos últimos 4, 5, 6 anos, né? Mas essa é a sorte. Então, esse foi... E também, quando nós montamos a escola, no início, a gente tinha um lugar e tinha muita solicitação da gente montar uma escola. A gente pensou no início, falou assim, poxa, a gente já faz um espetáculo de circo que não é um espetáculo só de habilidades, né? Que já seria super incrível. Eu amo assistir espetáculos de circo tradicional e com muita técnica e tudo mais. Mas a gente já não fazia. A gente já fazia, o primeiro espetáculo já tinha começo, meio e fim, dramaturgia. Como é que eu vou fazer um curso de circo sem essas outras coisas? E a gente criou, também chamei uma equipe incrível de pessoas para criar um projeto chamado Cooperação Criativa, que era uma maneira de ensinar para as crianças, que uma coisa que sempre me deixava muito agoniado, que eu fui um moleque muito esportista, mas ao mesmo tempo gostava de ler, né? Então eu frequentava as duas turmas e eu achava isso era uma cisão muito cruel numa escola, na educação, né? O garoto muito agitado e o garoto muito introspectivo. Como é que você junta essas pessoas, né? Que você junta, e é aqui que você vai ter um crescimento exponencial, né? E aí a gente montou um curso que era para contava-se história, tinha uma contação de história. Estou falando isso, gente, em 96, 97, onde contação de história ninguém falava que era legal, entendeu? Então as crianças chegavam, a gente tinha uma inspiração de pessoas incríveis, Renata Meirelles, que é uma parceira que estou comigo no colegial e que é a maior pesquisadora de brincadeiras, jogos tradicionais do país, né? Assim, hoje em dia, e já à época já conhecia muito. A Urga Maíra, que é uma outra contadora de histórias das mais incríveis, tinha uma galera assim, que veio a contribuir com outras partes, e a gente montou um curso, era um curso de circo. Só que o cara passava, a criança passava todos os dias, ela vivia uma história. Então você tinha ali suas habilidades físicas, motoras, do desenvolvimento do risco das habilidades que possibilitava você escalar, mas a gente montava um circuito acrobático. Começava escutando uma história, com o cheiro da história, e depois você ia viver esse circuito acrobático. Então ela, através do corpo, experienciava a história
e com aquele corpo latente, ao final, ela ia dar 3 dimensões a essas sensações com atividade de ateliê. Então, legal, hein, Marcos? imersão total.